Eu defendo muito uma maternidade hoje como uma escolha e não como um destino. Sim, né? interessante, que legal. A mulher casou, tem 30, tu falou ali da cobrança, né? Isso. Chega numa idade, tem começam pressão familiar, a cobrar, tá? né? Não, tem que ser uma escolha. E eu só vou escolher, não que eu vá ter certeza, ninguém vai ter 100% de certeza que quer ser mãe. É muito uma aposta, como tudo que a gente não conhece e faz na vida, né? Uma mudança de carreira, né? Entrar ou sair de um relacionamento. Mas quanto mais tu conhecer aquilo que tu tá para escolher, melhor. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Como é que estão aí, Jimmy? Tudo bem? Tudo bem? Tá muito bem. Estamos sendo muito bem recebidos aqui no Danco, nesse ambiente maravilhoso. Apesar do dia chuvoso lá fora. A gente fez a primeira vez aqui no Danco sempre no sofá ali, né? Que é o estilo mais casual. Happy hour. Dessa vez a gente fez a mesinha como se fosse um podcast de mesa, né? Eu vou te confessar, e aqui só tá entre nós, né? Que eu prefiro o podcast assim na mesa. Mesa mesmo, não aquele negócio jogado assim no sofá. Não, acho que aqui a gente fica mais pronto pro fight, sabe? Fight. É isso aí. Quem a gente vai brigar hoje? Hoje nós vamos que é o brigar fight. positivamente, construir um baita de um conteúdo com a Juliana Baron. Ela é psicóloga, especialista em terapia, em relacionamentos entre casais, entre pessoas. E ela recentemente produziu bastante conteúdo, inclusive um livro sobre maternidade. E ela vai trazer um pouquinho desses insights pra gente. Principalmente porque ela tá diante de duas pessoas, uma que é pai e outra que não é. Então, vamos ver o que isso vai dar, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite de poder divulgar o meu terceiro filho, eu digo. Terceiro filho. O meu livro. Muito bom te receber. Ô, Juliana... Vamos começar a história, né? Eu fico pensando sempre assim, quem é a pessoa que chega e vai na faculdade e vai lá e você da psicologia? Como é que começa isso? E essa história é longa. Vamos lá, essa que a gente gosta. Com 17 anos, quando eu precisei escolher o curso ali de prestar vestibular, eu queria fazer jornalismo. Porque eu já gostava de escrever, gostava de ler, gostava de falar, mas aí na época não fui muito apoiada pela minha família, que trabalhava em outra área, e hoje eu até agradeço, mas aí eu fui para o direito, que também era um lugar onde eu podia ler, escrever e é falar, a área da tua família, né? imagino. Não é a área da minha família. Sim. Mas aí entre as que eu tinha escolhido ali, o direito era uma que talvez desse para encaixar em algum momento, assim. E aí eu fiz o curso inteiro, gostei, né? Mas hoje eu vejo que eu nunca fui muito realizada. Na metade do curso, quando a gente faz ali o estágio obrigatório, eu fui fazer um estágio no Poder Judiciário, eu fui trabalhar na vara de sucessões. E ali eu me apaixonei pelo direito de família. Eu fiz uma monografia, inclusive, sobre o impacto do regime de bens na dissolução do casamento. Nem imaginava que depois eu ia trabalhar muito, né, nesse tema da conjugalidade. O impacto da divisão de bens. O impacto do regime de bens na dissolução do casamento. E na minha monografia, eu trabalhava quando a dissolução ela era pela morte de um dos cônjuges. Nossa. Que eu trabalhava na vara de sucessões, né, com inventários, enfim, com partilha, aquelas audiências. Isso dá muita briga, né? Muita briga. Muita briga quando as duas pessoas ainda são vivas, dá briga, né? Porque normalmente acabou o relacionamento. E quando uma pessoa vem a falecer, a gente tem a briga com a família que não tinha nenhum relacionamento pessoal com o outro lado, né? Sim. Então, muitas vezes a família quer mais que o outro lado se exploda. Era triste, tinham processos, na época era papel ainda, hoje já tá tudo digitalizado, mas eram processos enormes que levavam muitas vezes anos. Assim. A gente tem o caso do Gugu agora, recentemente, foi bem midiático, assim, a morte dele que tirou bastante. Bem midiática. E aí eu me formei apaixonada por essa área, enfim, mas eu queria muito morar fora depois que eu me formasse. Eu entrei com 17, então eu me formei com 22, ali 23. E aí eu queria morar fora e na época meu pai não estava andando de avião, ele estava com medo. E aí ele falou que fora não ia deixar, porque daí ele não ia poder me visitar. E ele falou esses dias ainda que ele tinha muito receio de eu casar com um estrangeiro e nunca mais voltar, assim. Meu pai é bem família junto, assim, né? Eu tenho uma irmã mais nova. Eu não sei se você comentou, mas tu não é daqui de Floripa. Eu não sou, eu sou de Criciúma, mas eu vim pra cá com 10 anos. Entendi. Então já... E tu queria teu coração te tava dizendo, vamos morar fora. Eu queria morar fora. Eu queria ir pra fora do Brasil. Na época até fui numa feira de trabalho e pós-graduação com a minha mãe, mas aí meu pai falou, tu quer ir pra fora do Brasil, então vai pra São Paulo. De um certo olhar acaba sendo verdade. Não deixa de ser, não deixa de ser, é tão cosmopolita que... E aí eu achei um motivo bonito e chique pra morar em São Paulo. Eu fui fazer uma pós em Direito Tributário na PUC,
E como as aulas eram era dia de semana, eu tive que morar lá, né? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a namorar o meu atual marido. E eu já tinha decidido ir morar em São Paulo, então a gente ficou namorando à distância. Ele não era de lá. Vinha. Não, ele é daqui. Ele é manezinho. Eu não sou daqui, mas eu casei com o manezinho. Então... por isso tem um passaporte, então. Isso aí. Tem 2 filhos manezinhos também. Naturalizado. E aí eu fui pra lá e fiz o primeiro semestre em Direito Tributário. Não sei exatamente como que eu cheguei nesse tema, né? Porque eu saí da faculdade muito apaixonada pelo direito de família. E aí, quando eu vim de férias, depois desse primeiro módulo, a gente engravidou. Né? Com 6 meses de namoro, eu estava com 23 anos. E aí, eu não voltei para São Paulo, eu já fiquei aqui. Fui morar com meu marido, que hoje é meu marido, mas na época era meu recente namorado. Sim. E eu fui trabalhar na empresa da minha família. Né, que era o sonho do meu pai. O sonho dele se realizou. Se realizou. Ganhou um neto e não, ele ficou muito feliz quando eu engravidei. De verdade, porque aí eu ia ficar perto, não ia mais morar fora, né? E ganhar um neto? Ele ia ganhar um neto. Qual que é a empresa? Era o que ramo que é? O que é a empresa? Os meus pais têm uma empresa de construção civil. Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta. E eles também trabalham no ramo da hotelaria. Entendi. E aí eu trabalhei muitos anos com eles. Antes fazia estágio, desde novinha, né? Durante a faculdade eu trabalhei lá, depois eu tive que fazer o estágio obrigatório e sair. E aí quando eu engravidei eu voltei e fui trabalhar na empresa porque ia ter um filho, né? Precisava trabalhar. E o direito também já não fazia mais sentido para mim. Dali eu abandonei o tema e nunca mais voltei a... Recentemente eu até voltei, mas junto com a psicologia. Entendi. E aí eu trabalhei durante 2 anos na empresa da minha família. Depois que eu engravidei, aí meu filho nasceu. E quando ele tinha uns 2 aninhos, eu comecei um processo de autoconhecimento, porque eu não estava feliz, eu não gostava do que eu fazia, porque eu era muito de humanas. E aí na empresa da minha família eu trabalhava no financeiro. E era uma coisa muito repetitiva, né? E aí, paralelo a isso, eu escrevia sobre maternidade na internet. E aí, quando ele tinha 2 anos, o meu filho, eu fiz... Escrevia na internet com o quê? Era blog. Era um blog? Fez um blog? Esses blogspot. E como é que era o nome do blog? Ai, já tiveram tantos. Mas era o meu nome, né? Juliana Barão Pinheiro. Na época, eu assinava os textos com o meu nome completo. E depois eu tive um blog chamado Fala Mãe, que daí era sobre maternidade, especificamente, assim. E aí, depois, quando eu entrei na psicologia, eu tinha um blog chamado Psicologando. Que legal. E tu escrevia com frequência, assim? Como é que era? Com frequência. Eu escrevo em blog desde antes de engravidar do João. Né? Então tu é blogueira raiz. Raiz. Tanto que o meu primeiro Instagram, que tinha muitos seguidores e que eu acabei fechando, era blog Juliana Barão. Porque daí eu trabalhava como blogueira mesmo, né? Entendi. E funcionou pra ti? Funcionou. Naquela época tu conseguiu isso? Era um negócio mesmo? Não, era um hobby. Não era um negócio, entendi. Não. Talvez eventualmente eu ganhasse alguma coisa, mas era como eu trabalhava no financeiro, era onde eu conseguia colocar para fora, assim, né, essa minha vontade de trabalhar escrevendo. Na época eu não tinha perspectiva de que dava para tornar, né, a escrita uma carreira. Hoje eu acho que ainda é difícil, até para quem tem um grande volume, assim, né, de publicações, enfim. Mas na época era só um hobby. Daí, em 2012, quando eu fiz esses vários processos de autoconhecimento, eu comecei a escrever na internet sobre eles. E aí, na época, tinha um site chamado Sobre a Vida, que era de um psicólogo, que hoje ele é bem conhecido nas redes sociais, mas ele não tem mais esse site. E eu gostava muito dos textos dele. E ainda antes de entrar na psicologia, eu mandei uma mensagem para ele, perguntei se eu podia colaborar, e ele aceitou. E aí, eu comecei a escrever no site dele. Que legal. E aí, em 2012, nesses processos de autoconhecimento, que eu decidi cursar psicologia. Porque eu gostei tanto de escrever sobre a vida, né, que eu queria poder ter as minhas próprias reflexões, né, eu também estudar mais sobre isso. E aí, em 2013, eu entrei na faculdade, 5 anos depois do direito, eu entrei na faculdade de psicologia. É legal, né? É uma história estranha, né, que é de direito para psicologia. Eu fico pensando... Mas tu sabe que do meu curso ali de direito, a gente saiu em 10 amigas, eu acho.
se eu não me engano, tem 1 ou 2 que trabalha com direito. Todo o resto foram todas para variadas áreas, assim. Mas é interessante isso, né, Juliana? Ouvindo falar, eu me identifico muito, porque eu também gosto muito de... A minha válvula de escape é estudar sobre a vida, ler coisas desse tipo e tal. Só que, claro, tem pessoas que não curtem, tem pessoas que são mais racionais, assim, não querem ter esse tipo de discussão. Por isso que a gente fez o episódio de 4 horas ali, né? Porque é um conteúdo que rende, assim. Mas o direito em si, ele é uma ciência que tem um arcabouço filosófico e sociológico muito grande. Só que, normalmente, isso não é explorado no dia a dia, né? Isso é mais acadêmico, digamos assim. Esse lado do direito não te puxou? Não. Na época, também já faz algum tempo, né? O que me vinha era um direito mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mais de terno e gravata. Sim. Tanto que faz umas 3 semanas eu fui na OAB para um congresso nacional de mediação, que eu fui assistir 2 amigas minhas que iam palestrar, que elas vieram de fora, e aí eu quis prestigiar elas. E quando eu entrei na OAB e vi toda aquela pompa, né, eu olhei e falei, mas não era isso, né? Entendi. Só que uma dessas minhas amigas, ela é advogada, e a proposta dela, né, que é sobre o tema das mediações, a proposta dela e das pessoas envolvidas nessa área é de trazer um outro olhar, uma outra roupagem para o direito. Né? Então, o direito não é uma coisa só, ele é muita coisa. Claro. E tem gente já tentando, né, trazer mais para essa coisa não da filosofia, mas de um entendimento mais humano, isso, assim, não mais cartesiano, né? Não esse linguajar, esse monte de livro. E a psicologia, ela... Digamos, quem estuda psicologia tem como objetivo ajudar as outras pessoas através Essa é o que a pergunta da primeira fase. Quem entrou na psicologia para ajudar as pessoas? Aí todo mundo levanta a mão, assim, né? Aí o pessoal diz, vocês estão errados. Vocês estão errados. Exatamente. Depois a gente vai entendendo isso No meu caso, eu não entrei para ajudar as pessoas porque eu já tinha vivido alguns processos e sabia que, né, não era papel da minha terapeuta na época me ajudar, né? Mas, em geral, as pessoas entram... Tanto que entra, sei lá, 30 e se formam 10, né? Porque a própria faculdade vai selecionando um pouco esse perfil, assim. Então, o que é a resposta? Qual é o objetivo de uma pessoa estudar psicologia, então? E acho que é tão individual isso. Não é um senso comum. Não. No meu caso, é porque eu queria, talvez, ser para as pessoas o que alguns profissionais foram para mim nesse ano ali de 2012, né? Porque... eu não fiz só terapia nessa época, eu fiz também o processo de coaching, porque eu sabia o que eu não queria, que era trabalhar na empresa da minha família, mas eu não sabia o que eu queria. Teoricamente, você ganha uma série de ferramentas para poder ajudar a entender como é que é o comportamento das pessoas, certo? Sim, a gente facilita, talvez, né? Apoia. Eu tenho muito essa visão, né? Eu já tive a oportunidade de experimentar alguns tipos de terapia e na psicologia também vários profissionais. E é muito claro, dependendo da forma de atuação, mas no geral o profissional te pega pela mão e assim, te faz encontrar o próprio caminho. Só que de uma maneira guiada, digamos assim, né? Talvez porque as pessoas não têm o autoconhecimento para se encontrar, talvez. Sim, mas até o pegar pela mão, ele pode ser questionável, assim, né? Porque eu penso em pacientes que vêm ali e talvez não queiram de verdade atravessar esse processo. Eu não vou pegar ele pela mão e falar, vem, né? A pessoa tá se enganando, tu acha? Acho que não é tão claro que eu estou me enganando, né? Porque às vezes a gente quer mudança, quer... enxergar algumas coisas, mas imagina que aquilo ali não vai ser tão gostosinho, assim, né? Nenhuma mudança é gostosa, né? Assim, no geral. Então, às vezes, a pessoa até tem a intenção, né, de mudar e de ir, mas não vai do jeito que ela imaginava que seria, né? Então, eu não pego pela mão, né? Vamos pensar se eu vou... Então, pegar nessa metáfora, assim, né? Eu tô do lado, eu tô ali, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu não cavoco o problema de ninguém. Eu trabalho a partir do que eles trazem para mim enquanto demanda. O paciente ele não tem uma ansiedade, assim, pra chacoalhar o psicólogo e dizer assim, me diz alguma coisa, diz o que eu tenho que fazer. Porque... Tem vários memes muito bons. Porque tu sai assim, o psicólogo, mas como é que tu se sente? Isso, pois é, né? Aí me diz o que eu tenho que fazer, pô. Tem paciente que chega no final, assim, depois de uma hora e fala... Mas tu não pode mesmo me dizer? Eu vim aqui buscar respostas, tô saindo com mais perguntas. Aí eu brinco, vou pegar aqui, com resposta é mais caro, né? Mas ao mesmo tempo tem esse lado do... Como é que eu vou te dar uma ferramenta, não uma ferramenta, mas esse é um suporte para um processo de autoanálise, de a pessoa chegar e construir sua própria interpretação da sua vida. E de certa forma está conduzindo, não necessariamente puxando com a mão, mas...
Esse é um ponto que vira e mexe a teoria se questiona, né? É conduzir? Não é conduzir? Por isso que o próprio psicólogo, ele precisa se trabalhar, né? A gente faz o que a gente chama de supervisão, que a gente procura um profissional e leva os casos que a gente está atendendo, especialmente aqueles onde a gente sente um pouco de dificuldade, e faz terapia e se questiona também, porque a ideia não é que eu conduza, porque se eu for conduzir, automaticamente eu vou conduzir a partir das minhas próprias questões ou dos caminhos que eu enxergo. A gente já teve uns 2 ou 3 episódios que o cara falou que, assim, para mim, a conversa no podcast foi igual uma terapia. Foi igual assim. É engraçado porque a gente tenta fazer um processo de interpretação da vida do convado da mesma maneira, talvez, do que uma estratégia de fazer uma terapia para a pessoa. É muito engraçado esse processo. A gente... Ao mesmo tempo a gente não quer dizer as respostas, né? Mas a gente ao mesmo tempo quer fabricar as oportunidades para a pessoa construir uma visão. Até a coisa de perguntar já é terapêutica, porque quando tu pergunta, no processo de a pessoa pensar na resposta, ela já está ali refletindo sobre algum ponto, assim, né? Um dos pontos que eu fico pensando é o lado de construir a narrativa, né? É o lado de você... Uma coisa é você viver uma vida, outra coisa é você construir uma história a respeito da vida que viveu. E esse lado de você chegar e fabricar um início, meio e fim, onde fabrica uma posição heróica, onde fabrica um clímax, uma história sendo contada, a pessoa reinterpreta a própria vida. Tem uma... quando a gente se forma em psicologia, a gente escolhe uma abordagem para trabalhar, né? A minha abordagem é a terapia relacional sistêmica, que é a terapia familiar. Então, eu estudo muito a dinâmica da família, hoje, especialmente a dinâmica dos casais, né? Que são um subsistema dentro do sistema familiar. E tem um tipo de terapia dentro do guarda-chuva da sistêmica, que é a terapia narrativa, que trabalha especialmente essa questão da narrativa, né? Desse processo de reescrever, muitas vezes, a nossa história, se chama reautoria, né? Porque muito, ou praticamente tudo, é mais a nossa interpretação, ou a forma como a gente se conta, né? O que a gente viveu. É tão engraçado, porque tem muita gente que fala, né? Que tipo, tá sofrendo, aí vai no ombro amigo e começa a chegar, aconteceu isso. Aí ele começa assim, não foi tão sério assim, por que eu tô sofrendo? E esse processo precisa ser muito da pessoa com ela mesma, né? Sim. Tem paciente que chega, e às vezes a gente já enxerga alguns pontos ali, mas eu não vou trazer para a pessoa, porque ela vai precisar percorrer todo um caminho, né? Um arco que a gente chama, até ela mesma se dar conta, né? E não é que eu sei a resposta, não é que eu vou manipular para que ela chegue nesse caminho, porque nesse processo, a gente, enquanto psicólogo, também vai enxergando outras coisas. Tu não se sente angustiada para dizer, olha, isso aqui que tá rolando, assim? Não. Até porque eu não digo. Sim. Né? Tem alguns quando casos... tu enxerga, assim, quando isso. Tu... Porque eu acho que também o paciente quer isso, né? Mas eu faço mais... Talvez eu faça isso, mas não através de uma colocação, através de uma pergunta. Eu pergunto muito pra pessoa. Mais uma dialética socrática. Isso. Eu tô lendo agora, né? Tava até comentando no Ferrari hoje cedo sobre sabotadores, né? Eu tô lendo um livro chamado Inteligência Positiva. E é bem legal, assim, me deu vários insights. E eu trago isso porque a nossa cabeça, ela vai mudando ao longo do tempo, né? E a gente também vai querendo outras coisas, vai mudando percepções. Então você pega, por exemplo, um relacionamento muito longo, a pessoa que começou um relacionamento no ano 1 não é mais a pessoa que tá no relacionamento no ano 10. E eu sinto que se a gente não cuida do alinhamento de expectativa com quem a gente tá ao longo desse tempo, se a coisa se dissocia muito, inevitavelmente o relacionamento vai acabar, né? Então eu acho que isso, às vezes as pessoas não têm atenção, cuidado. Acha que ainda tá com a mesma pessoa lá do ano 1, né? A gente vive vários recasamentos dentro do mesmo casamento, né? Eu contei que a gente engravidou com 6 meses de namoro, né? Então tu pensa... Um baita desafio, né? Porque nem a própria, talvez a relação de vocês não tivesse consolidada, não tava consolidada. Totalmente, né? E profissionalmente, né? Você tinha que aprender a viver juntos e ainda tinha uma outra pessoa. Ele também não, a gente foi morar junto, né? Grávidos ali, jovens, sem nenhum planejamento nesse sentido. Mas tu pensa, nesse momento a gente era um casal, e aí hoje, 15 anos depois, quantas coisas já não aconteceram? Então, a gente precisa mesmo ir atualizando esse contrato, né? A gente chama de recontratar dentro do relacionamento. Renovar o relacionamento.
Então, mas é um desafio também, é difícil, né? Porque às vezes vai tensionar a relação, né? Sim. E esse lado de terapia de casal é uma área que tu já tinhas de cabeça para entrar? Não. Talvez sim, inconsciente, mas de verdade foi só quando depois que eu me formei e o primeiro casal me procurou que eu comecei a estudar sobre o assunto e aí me apaixonei. Eu sou apaixonada pelo tema da terapia de casal, né? Tanto que o livro ficou engavetado durante muito tempo, né? Porque os textos são de uma época em que eu escrevia muito mais sobre maternidade. Sim. E aí eu pensava, mas como é que eu vou lançar um livro, sendo que hoje o meu foco está totalmente na terapia de casal, assim, de tudo, de que eu estudo, do que eu escrevo, mas enfim, decidi ainda assim, né? Mas a terapia de casal, o relacionamento, é tão desafiador, é tão instigante, né? Às vezes eu faço supervisão sobre os atendimentos, assim, e eu falo para minha professora, né? A minha supervisora, meu Deus, como é difícil, é muito difícil. Às vezes tu termina um atendimento assim, tu fecha a porta e tu pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse aí tá ferrado. Mas os casais surpreendem muito. Mas eu fico surpreendem pensando, muito. Se os dois vêm junto para uma sala para conversar, em princípio, como é que os dois estão proativamente pensando numa maneira de tentar resolver, não? Isso. Porque, digamos... Normalmente um não quer e o outro vem arrastado, né? Mas se ele chegou mesmo arrastado... Né? Eu brinco. Tem uns que fazem questão de mostrar que estão ali sem querer estar, né? Mas eu brinco, mas ninguém botou uma arma na cabeça. Eu acho né? que eu não sei, posso estar errado, até é uma curiosidade, assim. Eu acho que é difícil os dois procurarem na mesma intensidade. A impressão que eu tenho é que normalmente um procura ajuda e aí puxa o outro. Na maioria dos casos, sim. Mas eu tenho recebido cada vez mais, e esse tem sido um ponto bem importante da teoria da terapia de casal, que é essa proposta de fazer uma terapia mais preventiva do que apagar incêndio, assim. Sim. Então, eu tenho atendido casais, eu não tenho como saber se eles vêm ali na mesma intensidade de vontade, né? Mas que os dois vêm super engajados, assim, os dois já fazem terapia individual, então não tem uma resistência com relação ao processo terapêutico. É uma condição fazer terapia individual para poder fazer de casal? Não é? Não. Entendi. Não. E tem momentos que vale a pena investir no casal, vale a pena que não vale a pena investir no casal, que digamos, os interesses são tão diversos que de repente tem que deixar a natureza caminhar. Qual que é a fronteira entre a emoção e a razão? Se tivesse, né? Peraí que eu vou pegar aqui. É mais caro, mas eu tenho aqui. Não tem. Tem um terapeuta norte-americano, chama John Gottman. Ele já tem, acho que uns 90 anos hoje. E ele é casado com uma terapeuta, né? A Julie Gottman. Eles têm um instituto em Seattle, nos Estados Unidos. Imagina o café da manhã deles, os dois terapeutas um com o outro. Mas eles são tão bonitinhos. E ele já tá bem velhinho, de cabelo branco, assim. E ele, desde jovem, ele se colocou a pesquisar justamente essa pergunta que vocês fizeram. O que faz com que um casal que enfrenta um problema X escolha ficar junto e fique bem, e o que faz um outro casal que vive o mesmo problema X acabe se separando, assim, né? Então, ele se debruçou e ele foi pensar cientificamente, assim. Então, ele criou um laboratório chamado Laboratório do Amor, né? Então, ele pegou fundos, foi um projeto, né? E aí, durante, sei lá, mais de um ano, ele fez pesquisa ao longo de toda a vida dele. Mas esse primeiro em si, né? Ele construiu um apartamento com câmeras, né? E aí ele convidou casais para participarem da pesquisa. Eles usavam eletrodos para medir as frequências fisiológicas. E aí ele colocava os casais para interagirem, né? Especificamente sobre temas que eram mais difíceis. E ele media as frequências, media as expressões. E aí ele foi coletando dados. Para ler esses dados, ele levou mais de 10 anos, assim. E ele chegou a acompanhar casais em outras pesquisas por até 18 anos, para responder essa pergunta, né? E basicamente não tem uma resposta. Mas a partir de tudo que ele pesquisou, ele construiu teorias. Ele tem vários livros publicados, inclusive alguns em português, assim, porque ele não queria provar uma teoria que ele tinha na cabeça dele, ele queria enxergar a prática para, então, pensar em teorias, assim. E uma das teorias que ele chegou nessa observação é que 79%
dos problemas são problemas que ele considera insolúveis no relacionamento. 79%? Agora, é 69 ou 79? Não, mas é mais de 50%. Isso, com certeza. É isso que me surpreendeu, ser mais da metade. São insolúveis, porque eles falam de diferenças muito básicas entre as duas pessoas. Um gosta de dormir tarde, outro gosta de dormir cedo. Se o casal for brigar por isso, ele vai brigar pra sempre pela mesma coisa. Então tá relacionado à expectativa que um tá fabricando em cima do outro. Isso, a diferença entre o que ele chama de casais mestres e casais desastres, né, em inglês, é como o casal vai conseguir conciliar essas diferenças. A conviver com elas. Isso. A gente, quando casa, a gente tem uma ilusão de que vai levar o par para a mesma direção que está caminhando. Quer dizer, parece que é uma sensação de controle. Não só quando casa, né? Tem casais que às vezes estão há 15 anos achando ainda que em algum momento, se eu brigar bastante por aquele ponto, a pessoa vai deixar de ser assim, ele né? Vai baixar a tampa do bacio. Exato. Não vai apertar a pasta de dente no meio. Lembranças. Não, olha. Veio meio a calhar. Tem casais que eu às vezes. É que no caso, lá em casa, quem aperta a pasta de dente no meio sou eu. E deixo destampada ainda. Destampada, isso aí. Mas eu lembrei agora de casais, assim, às vezes eu tô atendendo e penso, eu não acredito que eles estão me pagando pra brigar. Pra descobrir esse problema. Porque a tampa do requeijão, sabe? É umas brigas assim. Mas, na verdade, não é sobre isso, né? E aí, na terapia, a gente vai escutar a demanda, mas a gente vai descascando essa cebola para entender o que é que tá por trás, né? Tu não acha que talvez as pessoas investam muito tempo tentando mudar as outras? Sim. E aí isso desgasta muito, assim? Não sei, eu acho que é muito mais proveitoso tu aprender a aproveitar o melhor que aquela pessoa pode te oferecer e também dar o teu melhor pra ela e não pegar tanto no pé, sim, assim, de... esse é o ideal, né? Tem casais que eu provoco brincando. Se eu te perguntasse agora, né, se tu aceita viver com essa pessoa pra sempre, se ela for exatamente do jeito que ela é, sem mudar nada, tu não vai mais poder ter expectativa nenhuma de mudança. Tu aceita? A pessoa começa a chorar e diz que sim. Não, ela se questiona, né? E não é que o outro não possa mudar. Se eu não acreditar que as pessoas mudam, eu tô na profissão errada, sim. né? Porque eu preciso partir do princípio que a pessoa vai mudar. Mas não é mudar quem ela é, muitas vezes. É mudar alguns comportamentos, é mudar porque ela quer mudar. Eu não posso querer mais do que o outro, que ele mude. Sim. E casais que viram uma pessoa só? Às vezes eu vejo casais fusionados, a gente chama. Eu não sei o que entendi o que é isso. Tudo junto. Tu faz tudo junto. Sente mãozinha dada o tempo todo. Tem Instagram junto, tem uma vida só, sabe? E aí eu acho que também acaba com a individualidade dos dois lados, né? Esse ar é importante. Não dá pra saber, né? Vai depender de cada casal. Às vezes o que aparece pra fora é que eles fazem tudo juntos, mas eles têm uma individualidade. Sim. A métrica vai ser sempre se tá bom ou se tá ruim pro casal, né? Não tem como, assim. Mas, claro, se a gente for pensar na teoria, o saudável é que cada um tenha a sua individualidade, né? E o casal se encontre aí em alguns pontos, assim. Sim. Mas se o casal fusionado vai bem, né? Fusionado, eu gostei dessa expressão. Essa é a expressão que a gente chama. Eu não sabia que era essa expressão, Famílias fusionadas, casais fusionados, que é tudo junto. Assim, e entrar nessa seara que hoje em dia está mais moderna, vamos dizer assim, antigamente, no passado, o homem ia pra rua pra chegar e gerar o... Caçar um bisão. Caçar Não ia chegar a esse extremo, mas tudo bem. Ia ser o provedor, ele ia produzir a comida e, teoricamente, a esposa ia ficar em casa, cuidando dos filhos. E, teoricamente, era a jornada, vamos dizer assim, a história, a expectativa, inclusive, das mulheres naquela época. Hoje em dia, a gente tem uma história onde parece que tanto o homem e a mulher têm papéis muito parecidos. Eu fico imaginando que até hoje deve ter esse conflito ainda acontecendo. Hoje tem muito mais conflito do que... Não fiz nenhuma pesquisa, tá? Mas a partir do que eu estudo, assim, com relação a isso, e eu estudo bastante, porque, como eu falei, eu sou obcecada por esse assunto, mas hoje parece que tem mais briga, porque antigamente, como os papéis, eles eram mais pré-definidos pela igreja, pela sociedade. Já tinha um escopo de cada... Já tinha, né? Isso. Não que as pessoas fossem mais felizes. Sim. Né? A gente foi entendendo que tinha muita opressão, tanto para a mulher quanto para o homem, porque essa exigência
de ser o provedor também é muito difícil para os homens, né? Mas os papéis eram mais pré-definidos, então não tinha que negociar tanta coisa. E hoje em dia não, o casal tem que negociar. Vamos pensar, né? Eu escrevo um pouco sobre isso no livro a partir do papel da mãe, né? Do que ficou para a mulher nesse sentido. Mas o casal tem que negociar quem que vai trocar fralda, né? Parece simples, né? Mas isso pode gerar muita discussão, briga, claro. Né? Não é simples. Quem que vai largar a carreira, fralda. Né? Não me lembro, talvez eu tenha trocado uma vez na vida, mas... Fralda? Não, depois que eu aprendo o macete é fácil, não tem problema. Você trocava fralda, Fábio? Troquei fralda, mas a primeira sensação é estranha, tipo... Muito. Putz, cocô e tal. A sensação é esquisita, assim, como é que é de fazer o processo todo, né? Eu não sei, a leitura que a gente faz, pelo menos o feeling, talvez o mais masculino, de que não é uma coisa da natureza do homem, vamos dizer assim, porque a gente faz aquela sensação, tipo, por que eu estaria fazendo isso, né? Tipo assim, teoricamente tem que fazer coisas mais nobres, coisa parecida, do que fazer um processo de limpeza, vamos dizer assim. Mas aí é mais cultural do que natureza, né? Eu não sei, mas talvez do processo da educação, ou do processo da sociedade, o ponto é que é diferente, aí você chega e vai fazer e você vê que não tem nada demais, vai fazer lavar prato, é a mesma história, a mesma questão, tipo, mas vai lavar prato, se não é uma tarefa do homem, não sei o que, aí vai chegar e vai lavar prato, que é o problema, tipo, ou vai fazer comida, ou o que seja. Mas aí isso gera muita briga, assim, né? Que tem gente que não flexibiliza nesse lado, né? E eu vejo assim, a gente tava falando de relacionamento até aqui, né? Um relacionamento sem filhos já vai gerar aí um monte de desencontros, né? Quando chega a criança nesse sistema, né, não é que filho acaba com o casamento, mas ele vai, a chegada desse terceiro elemento vai denunciar muito o funcionamento desse casal. Então, se antes, sei lá, o meu marido não lavava a louça, mais tranquilo, chego do trabalho, de boa, lava a louça, né? Não tem nenhuma tarefa extra, né? Isso. Quando chega o filho, né, começa a ficar mais tenso. Tem que lavar a louça, mas tem que dar banho. Isso, exatamente. Tem que aquecer uma madeira, mas tem que varrer a casa. Isso. E aí a coisa complica ainda mais, né? Ainda mais se a mulher tem uma profissão, também precisa trabalhar, né? E aí o desafio é essa nova, naquele cuidar dessa nova vida. Mas eu também tenho, acho, um negócio, pelo menos que eu senti, acho que é uma coisa que todo mundo sente, é uma mudança das métricas do que considera sucesso na hora que nasce uma criança. A gente tem uma visão muito individual sobre as coisas, mas no momento que tem uma criança, a gente começa a chegar e achar que, na realidade, não é só pra gente, é para todo mundo. Talvez a família, de certa forma, surge mesmo na situação do nascimento de uma criança. Não sei, é a percepção minha. Mas tem tantos contextos assim, né? Mas sim, né? O ideal seria esse. Que com a chegada do filho, né? Essa família... encontre um significado ali, né? Mas nem sempre acaba porque até a nomenclatura deixa de ser casal e passa a ser família, né? Sim. Tem esse lado. Na sistêmica, né? Quando a gente vai pensar a família, a gente pensa na metáfora de uma máquina de relógio, assim, né? Não o meu, no caso, que o meu é... O meu é uma máquina. Um relógio mais antigo. Sim. Né? Que tem essas pecinhas ali que elas estão girando e elas estão afetando umas às outras. O sistema familiar, ele é um pouco assim, né? As peças estão ali funcionando, o movimento dessa impacta no movimento dessa, e aí quando chega um elemento, né? Uma criança, isso vai afetar naturalmente toda a dinâmica dessa família, principalmente a do casal, mas também, né? Calcula-se que vão até 2 gerações de impacto, assim, né? Porque... só o fato de ter mais uma pecinha, isso já vai mudar tudo ali, mas aí o casal deixa de ser só, né? Vamos pensar em um casal heteronormativo, marido e mulher, né? Tem a mãe, o pai deles que passam a ser avós, assim. E só essa mudança, essa transição aí já é muita coisa. As pesquisas falam que o casal chega a levar 2 anos. Nossa. Para encontrar uma nova autorregulação depois da chegada de um filho, assim. Tá assustando o Jimmy. O Jimmy não tem filho ainda. Não, mas até vou aproveitar para trazer esse ponto. Tem certeza, Jimmy? Pois é, não sei. Até o momento, não. Ai, meu Deus do céu, vou pausar um pouco o podcast aqui. Fiquei nervoso. O cara vai tomar água. Não, mas o que eu ia te falar, que ia trazer o seguinte. Qual é o significado do filho na vida de uma pessoa? No sentido de que a gente sabe que tem um impacto enorme racional. Então, assim,
a vida racionalmente fica mais difícil, porque tu vai ter que dividir horas do teu dia que eram só pra ti, eventualmente para o teu parceiro ou parceira, tu vai ter que dividir com uma outra pessoa, vai ter que dedicar, e tu não vai poder abrir mão de nenhuma das outras atividades que tu executa. Eu entendo que esse significado tem que ser muito maior para suprir todo esse desastre racional que acontece na vida da pessoa, né? Como tu poderia traduzir esse significado, sabe? Do quão bom é ter um filho, sabe? Leu meu livro. Exato. Assim, ó. O livro tem essa visão mesmo de chegar e passar para as pessoas que não têm filhos ainda? Tem e não tem. Mas eu vou comentar. Mas tu entende o meu ponto, assim. Entendo. É porque, assim, racionalmente parece um péssimo negócio. Isso. Assim, não tem vantagem nenhuma. Racionalmente. Isso. Mas, beleza, e onde é que tá a coisa boa? A gente precisa primeiro contextualizar, né, as realidades, assim, porque, né, isso que tu traz, desse impacto, ele vai variar muito de acordo com o contexto social, econômico, cultural, familiar, né? Vou pensar na realidade, talvez, aqui, da nossa realidade, assim. De verdade, não parece ter nenhuma vantagem, mas que não é só que é difícil. Eu gosto muito de usar o termo complexo, né? Complexo no sentido como aqui onde a gente tá, né? Tem várias coisas envolvidas, assim. São muitos atravessamentos. Financeiro, isso que tu falou do tempo, o impacto no relacionamento, a mulher, que se ela quiser gestar, o impacto nesse corpo, o impacto na carreira. Vai dormir menos, o impacto pior. Em todos os sentidos, né? Familiar, tudo muda mesmo. Né? Hoje o que eu penso deve ter um significado absurdo, né? Assim, depois dele ter um filho. Né? Mas até esse querer, ele, se for pensar sociologicamente, ele tem ele pode ser questionado, assim, né? Principalmente por parte da mulher, assim. Muitas vezes a nossa construção do querer ter filhos, e eu tenho um texto no livro que faz essa pergunta, né? Eu sempre quis ser mãe, porque eu sempre quis ser mãe, né? Desde criança, assim. Mas eu acho que é quase que uma coisa que a gente só poderia responder depois de ter filho. Sim. Porque, primeiro, o querer, ele é muito ainda inocente, ingênuo, né? Porque tu só vai saber como igual casar. Tem um teórico que fala que o casal só poderia dizer sim, eu aceito 10 anos depois de estar junto. O Jordan Peterson fala, ele tem uma metáfora assim, que ele faz referência a isso, dizendo assim, tipo, você vai virar vampiro. Você consegue antecipar como é que como é que seria a tua vida depois de ter virado vampiro? Não tem como, né? Porque você não virou vampiro ainda. Sim. O problema é o seguinte, na hora que virou vampiro, não tem como voltar atrás. Vai morder um pescoço outro, dormir de cabeça pra baixo. Será? Por isso que tem muitas mulheres que se perguntam, né? O que foi que eu fiz com a minha vida? Depois de ter filhos. Eu queria tanto, né? Sim. Já conheci mulheres que fizeram, sei lá, vários tratamentos para engravidar. Ou seja, não foi um acaso, como foi comigo da primeira então existe vez. Esse conflito, assim, da realização racional pós-filho. Por que eu tomei essa decisão? Tanto que o termo possível, maternidade possível, é uma brincadeira entre o ideal e o real, né? Entre o ideal e o real tem o possível, né? Aquilo que a gente dá conta de fazer, mas claro que tem uma idealização dessa maternidade, tem uma idealização do que vai ser esse bebê, de como vai ser esse pai, né? De como eu vou ser como mãe, assim. Esse é um grande choque que acontece com as mulheres, pelo menos com as que eu conheci. O Jordan Peterson fala também do como é que você não tem noção, pelo menos começa com com um cachorro, né? Ter um cachorro em casa para aprender a cuidar. Mas é muito diferente. Mas ele eu já escutei isso também, e a gente tem 4 cachorros lá em casa. Tanto que sempre no Dia das Mães tem a polêmica, né? Parabeniza a mãe de pet. Eu brinco, eu sou mãe dos meus cachorros, assim. Mas se a gente for pensar, não tem comparação. Porque o cachorro eu deixo sozinho em casa, eu deixo no carro, né? Exato. Tu dá comida, brinca um pouquinho. Isso. Leva cuidado com uma criança, né? Então... Quando a família era de 12 filhos, acontecia a mesma coisa. Era largar do mesmo jeito. Um filho cuidava do outro. Um filho cuidava do outro. Mas isso, às vezes, as pessoas naturalizam um pouco essas famílias, né? E, claro, fizeram o que tinham que fazer na época, assim, né? Mas eu atendo muitas pessoas que são dessa geração e
essa quantidade de filho tem muito impacto, né? Muita Porque às vezes o último filho... Muito abuso, né? Muito descaso, a falta de cuidado, né? Que é importante, né? Que é hoje em dia, pelo menos, as crianças hoje em dia acabam precisando mais de ajuda, né? Para enfrentar o processo da sociedade, então... Mas eu queria trazer esse lado, assim, desse conflito que talvez na maternidade a pessoa tem, ou a mãe, ou o pai, de entender depois de ter o filho, assim, de ver o real impacto causado na vida e depois como isso se transforma num significado maior pra, não, beleza, vale a pena. Eu já te contei a metáfora do vampiro, não? Não, eu acho que o Jimmy tem que ler meu livro. Tem várias, eu falo no livro, né, que a maternidade não vale a pena. Porque valer a pena é um termo que vem muito dessa ideia de sacrifício, assim, né? E a minha tentativa de falar sobre uma maternidade possível é de tentar tirar um pouco as mulheres desse lugar, assim, de que o amor vem na mesma medida do sacrifício. E aí a gente vê mulheres, né, mães, sobrecarregadas, deprimidas, arrependidas, né? Muitas vezes não é arrependida de ter o filho em si, é arrependida diante do peso que essa maternidade estruturada socialmente acaba caindo sobre ela, sem uma rede, né? Porque daí a gente vai entrar aí... rede de apoio e tal. Isso, até o papel do pai, né? Dos maridos, assim. É muito diferente, né? Ser mãe, eu imagino, tendo um marido presente, tendo avós dos dois lados que possam compartilhar, ou irmãos, irmã que pode ficar um pouco, cuidar, ajudar a trabalhar isso, do que ser uma mãe totalmente sozinha, né? Isso tem um impacto totalmente diferente. Em alguns contextos sociais ainda, né? Sim, com certeza. Sem creche, né? Sem renda. É mais pesado ainda. E aí o livro surgiu como? Foi baseado em textos que tinham escrito na internet? Esses dias me perguntaram, quanto tempo tu levou para escrever esse livro? Eu falo, 14 anos. 14 anos. Porque eu sempre quis escrever um livro, né? Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, assim, eu encontro direto diários de quando eu tinha 12 anos, refletindo sobre a vida, assim. E aí, como eu gostava de ler, eu tinha esse sonho pessoal de ter um livro publicado, o meu livro. E durante alguns anos eu fiquei ensaiando, mas a coisa sempre, né, eu me enrolava, o processo era muito difícil de escrever um livro que venda, né, não só um livro tão muito pessoal, assim. E aí eu decidi juntar textos que eu escrevo desde que eu estava grávida do João Pedro, que é o meu filho que hoje tem 13 anos, e juntar esses textos e publicar o livro. Então não tem um tempo específico, assim, né, mas... E aí o livro é essa junção. São crônicas, se fosse chamar assim, né? Ele não tem uma sequência. E aí, no início do livro, eu falo isso, que ele é bem para mães. Então, tu pode ler um texto e voltar daqui a um ano, que vai estar tudo bem, né? Não precisa ficar presa ali. Siga uma sequência. Isso, e de lembrar. E são textos curtos, numa linguagem simples, né? Apesar de ser psicóloga, eu escrevi esse livro como mãe mesmo. Não tem nenhuma teoria psicológica. Por mais que esteja atravessada na minha maternidade, né? A minha formação, aqui eu escrevi como mãe mesmo. São histórias pessoais ou são histórias de terceiros? Não, são pessoais. Acho que tem algumas histórias em que eu trago algo que... Tem uma que eu lembrei agora. Que uma mãe confessou um dia na saída da escola que para ela a maternidade era como estar numa prisão, né? E aí eu peguei essa história e desenvolvi um texto, assim. Mas, em geral, são vivências pessoais. E que eu identifiquei em outras mães, assim, né? Essa coisa do cansaço, da falta de rede. Isso é pouco discutido, né, Juliana? Assim, então, eu acho que é pouco trazido. Tem sido cada vez mais. Há 14 anos, quando eu tinha o blog, tinham pouquíssimos blogs, né? Então, eu brinco que a internet era mato ali. A internet ligada à maternidade. Quando eu tive meu primeiro filho, foi muito difícil. Porque eu não tinha ideia do que ia virar a minha vida, e eu não tinha amigas, eu tinha 23 anos, eu não tinha nenhuma referência, assim, do que eu estava vivendo. Exato. Então, eu me senti muito sozinha, muito cansada, muito confusa, né? E aí, escrever era muito essa minha válvula de escape, assim, textos muito para mim mesmo, assim, né? É uma loucura. Eu tenho 2 filhas, né? A primeira filha realmente é uma sensação que o mundo desabou, porque não tem noção das coisas. Não. Mas o segundo filho, então, a segunda filha, no caso, é muito mais tranquilo. Literalmente, sabia se era... em alguns sentidos, para mim, o segundo foi bem mais tranquilo. É engraçado, né? Tipo, e assim,
a gente imagina que os avós, teoricamente, vão poder chegar e passar aquela experiência deles, né? E a gente bate a cabeça do mesmo jeito, não tem jeito, eles não vão te ajudar. Até porque não adianta, é uma outra geração, né? Tem esse desafio, né? Porque a gente foi educado por uma geração, a gente é de uma geração educando uma próxima geração, né? Então, às vezes, até tem essa referência dos avós, mas as práticas são muito diferentes, assim. E que bom! Isso costuma gerar um embate, muitas vezes familiar, conflito, né? Mas a gente tem que fazer uso da ciência, né? Com relação, por exemplo, à educação dos filhos. A gente tem pesquisa, a gente tem conteúdos novos, a gente não precisa reproduzir um padrão do que foi feito com a gente. Tem até uma metáfora de uma educadora que ela diz: tu iria num dentista que usa técnicas de 40 anos atrás? Da Idade Média, sem anestesia? Tu não quer, tu quer o top de linha, o cara que estuda, o cara que tem a tecnologia nova, a melhor máquina, né? Por que na educação a gente ainda fica preso a usar, né, recursos e ideias de uma geração Mas anterior? É engraçado, né? Porque quando a coisa é muito nova, também é uma fronteira, né? Também não se sabe o que aquilo pode causar de bom ou de ruim. Mas a gente tem que estar aberto, né? Exato. A gente não pode esquecer que está educando pra frente, né? E aí a gente tem que estudar, isso enfim, é uma visão. né? De estar educando para o que está por vir, Isso, né? Independentemente de qualquer coisa. E o livro tá lançando agora? Como é a história dele? Ele ficou muito tempo engavetado. E aí, esse ano, eu fui fazer uma consultoria de processos com uma consultora para me ajudar a organizar minha agenda, né? Porque eu gosto muito de atender, mas eu sentia falta, porque a clínica é muito solitária, né? Sai paciente, entra paciente, eu fico ali sozinha. E eu que gosto de escrever, de conversar. E aí, eu fui fazer essa consultoria para ver por que outros caminhos eu poderia seguir. E aí, a gente falou da ideia de fazer um curso, mas, como eu falei para vocês, né? Para mim, gravar é muito desafiador. E aí super bem que tá. Nem parece que a gente tá gravando. Então, mas é porque a câmera tá lá. Ela sabe qual é a câmera. Exato. Tô fingindo que ela não existe. E aí eu falei pra ela que, mas eu não tenho vontade de gravar. Na verdade, eu tenho vontade de escrever. Só que no Instagram, quem é que lê, né? Um textão, né? Tu já tinha muito conteúdo guardado, assim, salvos, arquivos? Muito. Nesse site que eu escrevi, do Sobre a Vida, eu escrevi, sei lá, uns 2 anos. Então, de lá tinha muitos textos, assim, né? De tudo. Eu já escrevi no blog de não sei quem, né? E eu sempre guardei esses textos, assim. E aí eu contei pra ela que eu tinha um livro quase pronto, que tava super prontinho, assim, que eu já tinha até falado com uma editora, porque eu quis fugir da publicação tradicional, porque ela é mais demorada, e aí nessa demora eu acabo abandonando a ideia, assim, porque a minha vida também é muito corrida, né, para além da escrita. E aí ela ficou chocada que já tava... Eu tô puxando o cabo de fone dele aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tu vê a relação, né? Dá conflito aqui. Ferrari sempre apertando a pasta de dente no meio. Isso aí acaba comigo. Mas retomamos a pauta. O segredo é ter 2 banheiros. Se puder, tenham 2 banheiros para evitar algumas brigas. E aí ela ficou chocada que o livro estava quase pronto e que eu não botava ele para frente. E aí ela foi me desafiando. E aí, depois de anos de um processo angustiante, eu me torturava cada vez que eu entrava numa livraria e pensava, por que eu não consigo publicar o meu livro? E aí a gente foi conversando, aí eu me propus primeiro a publicar online para ser mais fácil, mas aí eu me animei, e aí eu já tinha entrado em contato com essa editora que é daqui de Floripa, e eles fazem o que a gente chama de autopublicação. Então tu paga, né, por uma quantidade ali de livros. E aí o livro aconteceu. Saiu quando? Ele ficou pronto faz umas 2 semanas. Cara, novinho, que legal. Deixa eu ver. Aí eu abri a pré-venda dele no site, eu criei um site do livro. E no dia 18 eu vou fazer um pré-lançamento para convidadas. E a partir do dia 18, quem comprou também vai começar a receber o livro em casa. Ou vai buscar num ponto que está lá no site. E depois eu quero fazer um lançamento aberto. Legal, que legal. E é interessante isso, porque é uma forma de tu registrar o teu legado, né? Sim. Já teve filho, escreveu um livro, já plantou uma árvore, imagina. Eu já plantei uma árvore também. Então é uma maneira também de tu registrar, passar adiante tudo isso que tu tá estudando, né? Que tu tá vendo. E eu tenho muita curiosidade de saber como que vai ser para eles. Sim. Eles ganharam, né, um livro, o meu de 13 já lê.
O meu de 8 tá lendo mais em caixa alta, tanto que ele perguntou se eu podia fazer um livro em caixa alta pra ele. Aí porque é meio que sobre eles também, né? Isso. Aí ontem eu brinquei com vocês, que eu busquei eles na escola e falei, se vocês me incomodar muito, eu vou falar amanhã de vocês, né? Aí o meu mais novo falou, eu não quero que você fale de mim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eles me proibirem de falar deles, acabou o meu trabalho. Acabou o trabalho. Não, mas na verdade eu escrevo sobre a minha experiência como mãe, né? Porque já aconteceu de o meu de 13, em algum momento, alguns anos, deu um Google no nome dele. E como eu tinha muitos blogs na internet, tinha muita coisa sobre ele e fotos dele, né? E ele não ficou chateado, mas aí naquele momento eu me questionei. Cara, que interessante isso, né? Foi porque muito... Ele é famoso, assim, ele é famoso. Ele falava, eles me acham muito famosa, porque as pessoas que me seguem e me encontram, né? Eles me acham muito famosa, né? Eu tenho 2.000 seguidores. Que legal. Mas aí ele deu um Google, e nesse momento pra mim foi uma quebra, assim, né? Tipo, agora, porque isso aqui é tudo muito texto deles bebês, sim. Quando eu não dormia, né? Hoje já é outra fase da minha maternidade. E aí eu me dei conta de que eles iam ter acesso a esse conteúdo. Eu achei engraçado que você falou, Maquia, conta a respeito da tua história quando, Maquia, no começo da criação do bebê. A gente acaba esquecendo isso, né? A gente vai acompanhando as crianças e a gente vai... Mas que parece que a gente só lembra das coisas boas e os perrengues. Eu, como escrevo e falo muito sobre isso, eu me lembro muito. E aí, quando fui agora publicar o livro que eu tive que reler os textos, eu voltei a ter contato com essa mãe. Mas, de fato, muita coisa a gente esquece. Tanto que no segundo filho, que aí eu vivi tudo de novo, de um jeito diferente, porque foi 5 anos depois, eu já tinha uma estrutura, já estava casada há 5 anos, sim, né? Já estava relacionamento consolidado. Já estava na psicologia, eu tranquei 1 ano da faculdade no meio para ter o segundo filho. Aí eu brinquei que eu ia tatuar no meu braço, para eu não esquecer e não querer ter mais filhos. Eu já sabia que eu ia esquecer uma parte, né? E eu ia querer ter mais filhos, mas que eu não tinha... Na época eu usava muito Facebook e ele ficava naquela lembrança, né? E aí eu escrevi um texto. Facebook, me lembre daqui a uns anos que eu não tenho condições psicológicas, emocionais, físicas e financeiras para ter mais um filho. Eu fico pensando nesse lado, porque é tudo que vale a pena, de fato, se a gente soubesse a dificuldade que a gente ia passar para conseguir fazer, a gente não começava. Eu fico, ou seja, escrever um livro, ou ter um filho, ou montar uma empresa, ou fazer não sei o quê. Se a gente soubesse exatamente tudo que a gente ia passar, a gente ia pensar 2 vezes e ia começar. Mas eu acho que com relação a ter o filho é um pouco mais delicado, assim, né? Porque, às vezes, tu reconhecer... Tem um grupo de mães, se chama Mães Arrependidas, tem até um livro bem bom sobre o assunto. Nossa. Mas é um tema muito delicado, de tu reconhecer que talvez tu não tivesse tido, né? Em geral, eu acho que a gente já se encaminha para dizer que valeu a pena. Mas como eu falei ali, né? Até porque não tem como dizer que não valeu, né? Isso, e aí como é que tu vai dizer, né, que não valeu, assim? Mas sim... Se a gente não soubesse, né? Eu sou muito grata aos meus filhos, assim. Mas eu acho que é legal, assim, tu dizer isso. Porque, por exemplo, eu falei aqui, eu questionei se vale a pena não ter filho. É um pensamento que eu tenho hoje, porque eu não tenho filho. Não tenho isso no meu radar agora. Mas o meu filho talvez assista isso no futuro, ou a minha filha. E é importante que você entenda que não é sobre você. Eu tô hesitando. E o meu que vai ler que a gente engravidou com 5 meses de namoro. Isso, né? exato. Que a minha vida mudou com a mas chegada não é sobre dele. a pessoa, né? Não sei o nome dele, mas não é sobre ele. João Pedro. Não é sobre o João Pedro. É sobre outra coisa. Sim. Né? É sobre um filho genérico, né? Não é a pessoa, né? E no meu caso, né? Eu não é romantizar a maternidade. Tipo, tenho filhos que vai ser transformador. Eu jamais diria isso. Porque eu trabalho no consultório tendo contato com as dores mais profundas e individuais das pessoas, né? Eu jamais te diria, por exemplo, sabe, Jimmy... Cara, Jimmy tem, é maravilhoso, sabe? Não, eu não sei, não vou ser eu que vou te dizer isso, assim. Mas no meu caso, de fato, se eu não tivesse tido o João, eu não estaria aqui, por exemplo. Porque foi essa catarse da maternidade e de um relacionamento que, no início, claro, a gente acabou ficando porque se ama, né? Sim, claro. Mas... lá no início foi muito difícil casar grávido, assim, né? E claro, se eu não quisesse mesmo, eu teria me separado. Mas com um filho é mais difícil de tu pegar tuas coisas e ir embora.
Então, se não tivesse sido o João, a chegada dele, eu não teria vivido essa loucura, né? Não teria ido atrás de autoconhecimento, não teria aprendido a me relacionar, mesmo com as dificuldades. Pois do ponto de vista de um casal, por exemplo, que vive uma situação como essa, tu acha que o casal meio que pausa as suas vontades próprias para dar encaminhamento ao surgimento de um filho, e aí depois de um tempo, quando isso deixa de tomar toda a energia, retoma a construção do seu relacionamento? O caminho seria esse. O caminho ideal seria esse, né? Se a gente pudesse... Tipo assim, tá, beleza, a gente tem uma nova coisa pra dar atenção. Isso. Então vamos pausar. Que precisa de atenção. Isso. Vamos parar essa operação desse negócio. Mas acho que é um pouco ilusão também, eu acho. Porque na realidade tu começa a reinterpretar o sentido da vida quando você passa por um processo desse tipo. Você fabrica uma expectativa a respeito do que é o teu futuro. E o teu futuro muda de acordo com a experiência que você vai passando, né? Então, se tem um filho, casar, coisa parecida, você começa a verificar outros elementos, outros valores, talvez, para a tua vida. Então, não dá para saber como você seria daqui a 5 anos depois de ter um filho. Sim. Não dá para planejar isso. Sim. Mas, didaticamente, a ideia seria essa. Eu digo que, por exemplo, tu é um casal jovem, né? Tu vai dedicar energia a entender a outra pessoa, vai brigar por causa da pasta de dente, vai não sei o quê, fechar o pau porque não sei o que lá, vai se amar, vai se odiar. E aí, talvez, tendo um filho, o foco muda disso, né? Tu nem olha mais pra pasta de dente, tu tem uma criança pra dar atenção. Então, isso é muito mais importante. Então, às vezes, talvez o relacionamento fique um pouco de lado. Por isso que eu falo da mudança dos valores, né? Porque tu considera o que você valoriza, né? Mas ao mesmo tempo tu não pode deixar de construir a relação com a pessoa que tu tá, né? Eu não sou parâmetro, porque eu só tenho contato com os piores casos. No caso que essa didático aí não aconteceu, não funciona, né? Tipo, a pasta de dente potencializa. Sim, porque daí não é uma pasta de dente, é o Bepantol ali entendi. que o marido acabou e nem não lembrou de comprar, entendeu? Envolve sono, envolve cansaço. Eu já levantei e tu nunca vai ver, tá chorando e tal. Sim. E aí, às vezes, um ou outro começa a sentir falta de atenção, porque fica o foco todo nesse bebê, o que é esperado por um tempo, mas depois, claro, que é importante que cada um também aí vá buscando, né? Especialmente a mulher que fica hormonalmente envolvida, vá buscando aí a sua vida, mas às vezes isso não acontece, né? Então tem muitas variantes. Né? Muito difícil. Se tu for ver, um negócio muito difícil. Muito louco, né? Não queria terminar assim, então vai quieto. Não, é que eu acho mas que no livro eu falo também, né? Eu não falo só. Eu defendo hoje cada vez mais, falando para as mães, né? Não que eu não considere o lugar do pai ou a reflexão sobre a paternidade. Eu também tenho me apaixonado muito por esse tema. Mas, claro, eu restringi, né, a minha fala para as mães. Mas eu defendo muito uma maternidade hoje como uma escolha e não como um destino. Sim, né? interessante, legal. A mulher casou, tem 30, tu falou ali da cobrança, né? Isso. Chega numa idade, tem começam pressão familiar, a cobrar, tá? né? Não, tem que ser uma escolha. E eu só vou escolher, não que eu vá ter certeza, ninguém vai ter 100% de certeza que quer ser mãe. É muito uma aposta, como tudo que a gente não conhece e faz na vida, né? Uma mudança de carreira, né? Entrar ou sair de um relacionamento. Mas quanto mais tu conhecer aquilo que tu tá para escolher, melhor. O que eu encontro ainda é muitas mães o Ferrari não concorda muito. Que me dizem assim... É que eu não sei, a gente Ferrari quer enganar todo mundo. Não é questão de enganar. É maravilhoso, pode mergulhar na piscina gelada. Porque se for fazer, se tiver certeza, assim, aí, putz, se tiver certeza, tu não vai fazer nada. Isso. Não, mas é que Mas eu quero viver esse processo. Vale a ponderação, né? Eu acho que a gente vive um tempo que tu não precisa mais entrar cego numa jogada. A gente fez aquela conversa com a que faz a inseminação, como é que é o nome dela? A Mila Cerqueira. Mila Cerqueira. E ela falando que, como é que é a quantidade... Vai ter episódio, inclusive. Eu escutei. Viu o episódio? E o tempo todo ela falando a importância de cuidar dos seus óvulos, porque até 30 e poucos anos você tem que chegar e garantir. Isso está chegando muito na clínica. Sim. De garantir para ter uma fertilidade viável e saudável. Mas é louco, né? Porque daí passa a ter filho porque tem que ter. É meio sem noção, né? Pois é, mas aí passa, não é porque a pessoa quer. Mas passa pela situação de você chegar e ter que estar na situação perfeita para poder fazer o negócio. Enquanto que o biológico, ele não tá muito a favor do processo da mulher, assim, sim, né? Sim. Porque eu converso muito quando eu vou fazer algum exame, eu conversei com um radiologista, um médico, e ele fala que o ideal era a mulher engravidar com 20 anos. Sim. Que é quando o óvulo tá em perfeito estado. Eu tive filho com 23, é muito difícil, né? Tu acaba atropelando ali muita coisa, claro. Né? No meu caso, acabou indo por um caminho legal. Mas muitas que, na época, engravidaram perto de mim, né?
acabaram se separando, não se encontraram profissionalmente, porque dá uma quebrada ali naquele momento. E aí a mulher hoje ela tá mais pronta para ter filho quando o sistema dela ali já não tá ali tão... Que pela lógica faz muito mais sentido, né? Assim, é muito mais sentido Isso. E aí a gente tem hoje, né, congelamento de óvulos, mas ainda assim é um processo, né, difícil. Eu já atendi várias mulheres que descobrem que estão com uma reserva ovariana baixa, e aí o médico fala que ou tu tem que engravidar agora, ou tu tem que congelar óvulos, mas elas estão num momento de crise no relacionamento, né? E aí congela óvulo ou embrião? Porque daí o embrião é com esse cara. É mais garantido congelar o embrião. Entendi. Tá, mas e aí se separa, né? E aí tem que vir para terapia de casal para resolver esse casamento logo, porque o biológico ele já tá, né, convidando essa... Por isso que eu fico pensando nessa necessidade de ter certeza das coisas. Certeza eu acho que não vai ter, mas eu acho que a gente como. tem que pelo menos se sentir pronta para viver esse processo. Não porque ele vai dar certo. Ou o corpo tem que parar de pressionar as pessoas para ter filho. E ao mesmo tempo também eu fico pensando nessa necessidade de a gente chegar e ter certeza o tempo todo, né? Porque no final das contas a nossa vida é para ser uma aventura. A gente tem que passar pelos desafios, enfrentar os desafios. Mas tem que minimamente querer. Tem que querer passar pelos desafios. Mas aí você vai escolher não passar pelas atividades de assumir riscos? Tipo, você vai ficar o quê? Passar o dia inteiro na televisão? Assistindo... Não é. Netflix? É que eu acho que é fazer boas escolhas, né? Eu acho que a gente vive um momento... Ou mais escolhas. Um monte de mais escolhas e um monte de boas escolhas. Por ter não tomar escolhas. Esse tema dá um episódio só por ele mesmo, assim, né? Porque... tem várias questões, né? Não quero ter filho porque não quero abrir mão da minha vida. Como se ter filho também precisasse significar abrir mão de tudo, né? Mas também eu posso ser feliz e não ter filhos, né? Sim. Se for um não desejo meu, assim, de ter. Mas tem que minimamente querer, porque o negócio é... É punk. Não, eu acho que é isso, assim, tem que buscar um equilíbrio, claro, mas acho que as coisas mudaram bastante, assim, tem que deixar de... Eu acho que tem que deixar de fazer as coisas só porque tem que fazer, porque tá na hora de fazer. Tipo assim, a hora é a hora que as pessoas quiserem fazer, assim... Porque isso tem impacto na criança também, exato, né? Eu exatamente. também trabalhei muito tempo com infância, assim... Tu não tá decidindo somente sobre você, tu tem uma outra vida, né? Que tu vai se comprometer em ajudar a crescer. Acho que o Jimmy vai ter que fazer uma sessão de terapia, né? Não, mas acho que tem essa quebra. Eu acho que ainda existe na sociedade essa visão de é o momento de fazer tal coisa, né? E a gente ainda tem, que é uma coisa que eu pessoalmente trabalho pra mudar, que você tem que crescer, ter um bom emprego, casar, ter um filho, aí fazer uma carreira, daí ficar velhinho e daí pode morrer, beleza. Mas, cara, esse plano isso não faz sentido. Eu me lembro de nascer a minha filha e ela tava com 2 anos e pouco. Eu lembro de eu ter olhado pra ela. Mas essas são as aspirações da sociedade. Pois mas eu tava trabalhando. Isso que eu falei. É o modelo que a sociedade espera. Pois mas eu tava trabalhando numa empresa, bem remunerado, tudo. Aí eu falei assim, mas eu não se eu fosse explicar pra ela por que eu tava trabalhando naquela empresa, se ela fosse um pouquinho mais velha, eu falava assim, não fazia sentido, porque não é aqui que eu queria trabalhar. Eu pedi as contas naquele ano. Por causa dela. Ela não sabe? Tipo assim. Aí tu fica pensando assim... Mas com certeza tu foi pressionado pela tua família pra não fazer isso, porque provavelmente tu tava numa zona de conforto. Meu pai falou assim, pede as contas ou fica, a decisão é tua, tu vai ter apoio em qualquer direção que tu tomar. Tipo assim, não tinha nenhuma pressão pra nenhuma direção. Sim, a única questão o que mudou minha percepção sobre mundo foi o fato de ter tido minha filha. E a minha filha me fez assim, tu tinha quantos anos? Isso foi em 1837? Acho que fui lá pra 2007, 2008. Ela tem quantos anos hoje? Hoje já tem 20. Quantos anos você tem? Vamos lá, faz uma regra. 52. É que eu falei 2 anos, tá certo. Eu sou ruim de matemática. E olha que eu sou engenheiro. E eu sou psicóloga. O que tá acontecendo nessa mesa aqui? Eu vejo de jeito mais difícil. Ela tem 20 e Tu tava com o lado emocional do cérebro ativado, não racional, por isso. Mas que legal, né? Foi 18 que tu teve anos essa atrás. visão,
naquele momento, assim, né? Mas é engraçado, porque na realidade eu fiquei mais preocupado com a percepção dela a respeito de mim do que a minha percepção de mim mesmo. Não, e racionalmente, se tu tá no emprego bem remunerado, tem estabilidade, tu tem uma criança nova, é racional tu se manter nesse lugar. E tu fez a direção oposta pro significado. Mas será que pra ela faria sentido ver o pai, que é bem remunerado, não satisfeito ou satisfeito e ganhando mal? Não, mas pra ela faria... exato, mas pra ela, a princípio, a primeira coisa que tu deveria se preocupar, a princípio, em garantir pra ela é fralda, né? Então, do que um significado. Então, tu assumiu o risco, né? E fralda era caro. Exato. Era caro. Mas tu entende o que eu quero dizer? Tipo, se Sim. fosse pensar por esse lado. Sim. A necessidade imediata dela era isso, não necessariamente ter um significado, né? Mas eu queria só passar a referência porque a percepção de valor altera, entendeu? Sim, sim. É pra alterar. Exato. Em algumas pessoas não altera. Não altera? Não. Mas é legal, eu imagino que tu deve se divertir muito com esse assunto, assim, né? Divertir? Não sei. Eu tô me divertindo. Sim e não. Eu tenho um lado mais... sádico. Não. Mais engraçado, assim, né? Eu dou muita risada com os meus pacientes, assim. Mas a gente tem contato com muita coisa difícil. Assim, eu digo no sentido de se divertir, eu digo não ser cômico, né? Mas, assim, é ser instigante, assim. Sim. Porque é um assunto que instiga. Tu vê, de repente, tá tratando 2 ou 3 casos que, às vezes, a solução pra um tá no outro, né? E aí tu começa a pensar, e se esse modelo se juntasse nesse aqui, o que poderia acontecer, né? Quer ver quando a gente atende solteiros, né? Homens e mulheres, e a gente dá vontade de apresentar eles um pro outro, né? Isso, exato. Ou marcar um na sequência do outro pra ver se eles se esbarram na recepção. Já faz Mas é muito instigante, porque são pessoas, né? E até a mesma pessoa, quando ela chega pra sessão, tu nunca sabe o que vem ali. Claro. Entre homens e mulheres solteiros, meu Deus do céu. Ai. Tu vê as mesmas são dores parecidas, assim, ou varia muito? Às vezes às vezes não é? Tu tem sentido uma necessidade comum, assim? Hoje em dia eu atendo pouco solteiro. Eu atendo muitos casais e muitas mulheres, mães, enfim, né? Entendi. Mas é engraçado, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a mulher tá procurando e não consegue encontrar, mas eu também atendo homens, já atendi homens, assim, que querem ter uma família, achar assim, uma pessoa e tal. Mas ambos, tanto homens quanto mulheres, ainda presos a uma idealização do que é um relacionamento e do que querem encontrar no outro. Por isso que eu brinquei ali, né? Quando eu conheci meu marido. E quase abrindo vaga no LinkedIn, assim, tipo, tem que ter essas skills. Sim. E eu fiquei junto num primeiro momento com meu marido porque a gente engravidou ali, né? E aí, por causa do filho, não porque a gente ficou por causa dele, mas insistindo naquele relacionamento, eu fui entendendo que tudo que eu imaginava que eu queria num parceiro não tinha nada a ver. Vocês porque aprenderam juntos a construir um relacionamento. Na realidade é outra coisa, assim. Hoje eu vejo ele sendo pai, assim, não ficando se achando aí. Tá se achando. Ô, Dudu, puxa que ele tá no teto ali. Eu vejo ele sendo pai, assim, né? E leva pra pescar, e leva pra não sei o quê, ensina a tirar as camas de peixe, né? Eles vão muito no mato, a gente mora em casa, aventura, assim. Que escrevi no meu Rodrigo diário. Hilbert. Ele é. Rodrigo Hilbert. Ele trabalha com madeira, ele gosta de fazer fogo, comida. Que legal. Mas eu nunca escrevi no meu diário de adolescente, assim, eu quero casar com um homem que ensina os meus filhos a tirar a escama de peixe, né? Entendi. A gente quer, sei lá, um cara, né? E aí a gente mas que vai não tive esse dom, só consegui produzir filha. De ter filho pra poder chegar e ensinar. Mas filha também dá, claro. As filhas não gostam desse tipo de coisa. Então, eu vejo que ainda é muito baseado numa idealização do que se quer num relacionamento, né? E, às vezes, na primeira dificuldade ou no primeiro desafio, ainda mais hoje em dia, que o melhor está por vir, né? Cheio de frases, assim. Né? Busca a sua melhor versão. Tu tá sempre em busca da próxima dopamina, assim. A próxima... E aí, o negócio apertou. Eu não sou obrigada, a fila anda, né? Também tem isso. As pessoas estão com uma visão muito efêmera sobre com quem elas estão, né? Sim. Não com uma visão de longo prazo, de construir alguma coisa e tal. E nem que tenham que ter, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar. Que eu vejo muitos casais, né? Comemorando bodas e não sei o quê. Antigamente, eu acho que tinha uma valorização do tempo que um casal ficava junto, né? Sem se perguntar, mas foram felizes, né? Exato. Se encontraram, se fizeram felizes. E, infelizmente, existem muitas histórias de relacionamentos de não sei quantos anos que não eram necessariamente felizes. E o contrário também, muito felizes. Então, hoje a gente não precisaria encontrar alguém pra ficar, até porque a gente vai viver muito tempo, né? Então, ficar junto pra sempre pode ser muito tempo, né? Com a mesma pessoa,
Mas também não precisa ser na primeira dificuldade, porque senão não vai encontrar, é muito desafiador. Tu dividir uma vida com uma outra pessoa, que tem um jeito totalmente diferente do teu, assim. Mas é legal, é interessante. Não, legal. Jimmy, te ajudou ou te atrapalhou? Ajudou. Eu sou a favor dos relacionamentos. O Jimmy não precisa de terapia. Eu acho que as pessoas precisam de terapia, mas eu tenho cuidado com essa, né? Todo mundo tem que fazer essa psicologização da vida, assim. O Ferrari me torna uma pessoa complexada. Pois é. Ele tem que conversar com a parceira dele, né? Vocês é que vão decidir isso aí. Claro. Não, mas é interessante, assim, eu gosto de fazer essas provocações, que são coisas que eu também pondero, obviamente, na minha vida, porque eu acho que as pessoas têm que ter o poder de decidir o que elas querem pra elas, né? E a gente tem muitas pessoas infelizes no mundo porque elas não decidem o que elas querem pra elas. Elas cedem à vontade do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do tio, da tia, da família, do colega de trabalho. E, na verdade, a pessoa tem que ter poder mental suficiente para decidir o que ela quer. E fazer aquilo que ela quer e arcar com as consequências boas e ruins dessas decisões. Então, o meu ponto é bater na tecla de não ceder à pressão, porque isso tem que ser assim, sabe? Até porque ter filho é um compromisso muito sério. Né? Exato. E o mesmo relacionamento, né? A gente brincava, sempre tem aquela brincadeira do tio do pavê, e o namoradinha, né? Tá com alguém, não tá. E a gente tem que parar com isso, assim. Eu acho que tem que mudar essa visão da minha vida. Lá em casa a gente já comprou muita briga com essas brigas. Criança não namora, né? Criança não precisa... Exato. Não tem que estar com alguém, né? Exato. Tem que estar ou não é uma decisão da pessoa, né? Não tem que ter essa influência, porque tu tem que cumprir um papel social, né? Tem um papel social pra cumprir, sim. O Ferrari tem que replicar a sociedade. Não pode chegar e deixar a sociedade terminar. Exato. Tá muito cheio aí, não tem matéria. Tá muito cheio. Não, mas a pessoa pode replicar se ela quiser, entendeu? Não, tô brincando. Mas acho que cada um tem que fazer essas escolhas. Eu acho que o único grande recado que eu passo é a questão de assumir que a vida é uma aventura e que a gente precisa assumir riscos e experimentar as novas escolhas, novas percepções de vida. Predisposição ao desconhecido, exatamente. Uma boa e é o perrengue também, o perrengue, Porque cada vez mais, né? Ninguém quer ter compromisso, né? A vida não vai ser fácil, depende da decisão. Esse eu acho que é o elemento principal. É saber que a gente vai passar os perrengues do mesmo jeito. Não é bolinho, né? Exato. E se a gente vai passar por isso, por que não fazer essa experiência ser a melhor e mais interessante possível? É isso aí. Legal. Show de bola. Terminamos bem. Não se bateu. Tô tentando. Ju, deixa pra gente as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas o meu Instagram é Juliana Baron, _. E aí tem o Instagram do livro, que eu achei mais fácil de fazer o Instagram separado. Legal. Que é @maternidade_possível. Show de bola. Esses materiais escritos, blog, coisa assim, ainda existem ainda? Existem, mas eu nem sei onde é que eles estão. Mas o meu Instagram, que eu falo que eu não apareço muito, que é Instagram de textão, não é roupa do dia, né? Mas lá tem os meus textos, assim. Legal. Então quem quiser se aprofundar no tema pode ir lá. Show de bola. Obrigado pela tua vinda aqui. Foi bem bom o papo, bem legal. Deixado mais leve. Isso, gostou da experiência do podcast? Gostei. Diferente. Vamos ver depois. Isso, exato. Bora. Como é que é eu me ver o vídeo. Isso, depois a gente vai fazer uns cortes também, tu vai se ver no Instagram lá. Tem gente que eu achei curioso que essa semana alguém escreveu, botou no Instagram, né, falando assim, eu já vi meu episódio 4 vezes, assim, 4 vezes? Não, mas imagina, né, a pessoa gostou. Que bom, é bom, está ali para ser visto. Tá lá para isso. É isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Mais um papo muito legal que a gente produziu aqui, muito cheio de insights, de visões diferentes para você tentar levar um pouco desse aprendizado para tua vida. Então quero te agradecer por nos acompanhar, te convidar a se inscrever no nosso canal, a seguir a gente nas plataformas de áudio. A gente também bota cortes dos nossos papos no Instagram, no TikTok, então você pode consumir os melhores trechos. Corre lá no Instagram pra ver o corte do carro voador. Vamos promover esse corte, Ferry, que foi bem legal. O que o pessoal achou dessa mesa aqui que a gente montou? Também é legal. Comenta aqui o que vocês acharam dessa nossa gravação. Acho que ficou legal aqui a estrutura, cara. Ficou a gente legal, vai ter que repetir isso aqui. Isso, bem confortável, assim, gostei também. Então é isso aí, se você gostou já comente. Agradecer os nossos apoiadores, ao Danco, Música, Gastronomia e Drinks, que tá nos recebendo Aonde a gente está exatamente nesse exato momento. Exatamente, nosso grande amigo Chuchu aí, que nos recebe tão bem. Agradecer também ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, que é o nosso expert aí em ajudar a gente a pulverizar ainda mais o trabalho que a gente executa. Certo, Ferrari? Fechou, gente. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia, a gente falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.